Está aí alguém? Está aí alguém? Olá, boa noite, como estão? Passou bem? Bem, obrigada. Hoje não está ninguém? Como estão? Boa noite a todos. Como estão? Obrigada, obrigada, obrigada. Boa noite. Onde é que vocês estão todos? Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vocês estão para aí? Olá, boa noite, já cheguei. Tinha ligado isto, mas não, faço conta que não estava a ver ninguém, só estavam a ver o meu ombro. Como estão todos? Estão todos bem? Olá, Detinha, boa noite, meu amor. Estão todos bem? Vai tudo bem? Uma boa noite para todos, Joaquim. Boa noite também, Clara, Lúcia, Conceição, Fábio, Marina Custódio, Cláudia, Estrofina Mora, Diolinda Gonçalves, olá, boa noite, Anselmo, olá, boa noite, Susana, Clara Fonseca, Teresa Neto, Nélia Ferreira, Susana Roque, Maria Ramalho. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Verinha Santos, Paulo Mendes, boa noite, Mário Henriques, muito boa noite, Mário Henriques, Margarete Silva, Carla Ferreira, muito boa noite. Eu vou indo, mais ou menos. Hoje andei um bocadinho mais cansado que nos outros dias. Rui Carvalho, Sandra Isabel, boa noite a todos. Beatriz de Almeida, boa noite. Muito boa noite a todos. Hoje vamos na 78ª ou nona. Vamos na qual, meninos? Boa noite a todos, ainda estamos a entrar. Olha, como é que se diz 80? 80ª, talvez, diz a Cici Santos. Então, como é que se diz mesmo? É 80ª. É, por acaso até é 80ª. 80ª. Não se esqueçam de partilhar o vídeo, porque é importante, o direto, para a gente conversar um bocadinho.
Hoje vou fazer já uma pergunta a vocês, vocês têm que responder. Vocês estão preocupados ou menos preocupados, para eu saber? Estão preocupados ou menos preocupados? Estão preocupados ou menos preocupados? Preocupados. Então estão preocupados com o quê? Vamos lá. Preocupadíssima, diz a Verinha Santos. Ih, então é mais que preocupada. Preocupadíssima. Então vocês estão preocupados com o quê? Vamos lá todos. Estão preocupados com o quê? Preocupação a subir. Preocupada com a despreocupação de todos. Boa noite, Ana Paula. Menos preocupada. Olha, a minha filhota está menos preocupada. Muito preocupada. Mas com o que é que vocês estão preocupados? Ainda não me disseram. Escrevem, não sou capaz de dizer, olha, estou preocupado com isto que se está a passar, com aquilo, com aquele outro. Podiam se preocupar. Vírus, fome, falta de emprego e política. Olha, pois, isso também eu estou. A fome é uma das coisas que a gente temos que estar preocupados. Temos outro caso. A Olinda Lopes, olha lá, a Olinda, está confiante. Aumento de casos. Está só preocupada com a Covid. Sim, com o vírus. Menos preocupada a Conceição Ribeiro. Temos que juntar os menos preocupados com os mais preocupados. Preocupado. Perante Alves Barrota, a padeira de Alves Barrota não conseguiu fazer alguma coisa. Pois o vírus continua a subir, sim senhor. Olá, Túlia. Preocupados com fome no mundo. Já existia tanto, agora faço ideia que existe mais. Com o desemprego e a economia causada pelo vírus. A irresponsabilidade dos outros. Olha, eu também estou muito preocupado pela irresponsabilidade dos outros. Com o aumento de casos. Vocês têm mesmo a noção que os casos estão a aumentar, não é? Maria Luísa. Ainda não tem. Boa noite, Celestina Antunes. Então, a maior parte de vocês está preocupado mais porque o vírus está a aumentar. Mas as pessoas estão-se a comportar como se não houvesse vírus nenhuns. Não estão a ter... Pois olha, isso também temos que estar preocupados, Rui. É que vem aí uma grande crise a nível mundial, vem, sim senhora. E os nossos políticos ainda andam a brincar com isto tudo. E que isto não se vai resolver tão depressa também. Mais egoístas as pessoas. Estão mais egoístas. As pessoas estão mais egoístas. Já repararam? Estão menos fraternais. Não estão? Notam? Vocês também têm notado que as pessoas estão menos fraternais. Pronto, estão menos amistosas, por assim dizer, umas com as outras, não estão? Isso é uma das coisas que eu reparo. A Túlia está a dizer boa noite a todos, eu também lhe digo boa noite, Túlia. Tudo bom? Ainda não temos todos, mas estamos quase todos. E é verdade, Manuela Ramos Coelho. Boa noite. O egoísmo dos outros.
As pessoas parecem mais desconfiadas, também é verdade. É verdade que o governo também não faz nada de jeito, que eu hoje estive para casa a ver o Parlamento e fiquei muito desiludido. Pois, também é verdade. Boa noite, João Gabriel. Um abraço grande. Pois, espero que não haja, mas olha que tudo indica que sim. Vocês sabem o que está-se a passar na China neste momento, não sabem? Têm ao menos consciência disso? Tudo começou na China, havia de acabar tudo na China, não era? Mas eles já estão outra vez com infecções. Os números estão a aumentar. A Susana Roque diz também que as pessoas estão mais frias, mais distantes. Parece que as pessoas não querem saber. Ana Paula Crachá, é uma afirmação ou uma pergunta, Ana Paula? Temos que continuar a orar com o coração. Também é verdade. Mas geralmente quem está servido nunca se preocupa com aqueles que não estão servidos. Isso faz parte da... Pois, em Pequim vai ser o caos. Eu estou a ler aquilo que vocês estão a escrever, por isso escrevo. É um pouco do medo de contágio e também andam centradas em si próprias, no sentido que não sabem qual é o amanhã delas, mas deviam se preocupar é com o hoje. É uma afirmação, está bem? Olá, Sheila. Boa noite. É uma afirmação que ela diz. Já estou eu aqui a mexer onde? O mundo está em convulsão e está a formar-se uma nova ordem mundial. E qual é essa ordem? Com muita dor. As pessoas estão todas com muita dor. Daí a impressão do afastamento. Era uma ideia, não se abrir as fronteiras e controlar-se, cada país controlar-se a si próprio e não abrirem as fronteiras quando não houvesse cura. Boa noite, Andreia. Boa noite para o meu afilhado. Um abraço para todos e um beijinho. Boa noite, Ana Rocha. Boa noite, Anabela Raposo Montes. Qual é a minha opinião neste momento? Já vou a dar. Eu estou à espera de vocês.
Hoje devia ter feito a barba. Parece um gandim. Que horror. Até estou feizito hoje. Estou mesmo um bocadinho feio. Olá, boa noite. Estou aqui a ver umas coisas. Agora vamos ver se eu consigo tirar isto. Já pus algumas coisas que era para vocês alegrar a vossa alma. Nem pensava que podia pôr o babelia. Já consegui tirar. Estava aqui a ver se achava alguma coisa engraçadita para pôr aqui. Para vocês. Mas isto é engraçado. Não me põe lá atrás, de certeza. Não. Não aparece nada. Pensava que parecia ali atrás, mas não. Assim parece mais um fantasma da ópera. Mas porquê que este não dá? É por causa da luz. Deixa-me tirar isto. Menino da brincadeira. O coração estava mais bonito. O meu coração hoje está bonito. Estou cansado, mas o meu coração está bonito. Tem uma tatuagem, tinha, então eu estou a fazer com umas pessoas. A minha gatinha linda. A minha gatinha linda. Está ali a outra, mas a outra... Nem sei. Está aqui ao meu lado. Está-me a guardar, está-me ao meu lado. Elas as duas estão a guardar e estão a ouvir. Na minha opinião, não, as fronteiras não deviam abrir. Podemos ir para um país da Europa e não somos obrigados a fazer quarentena. Não concordo. Eu também não. Acho que as fronteiras não haviam de abrir. Estou com uma... A coisa diz. Não haveria mesmo de abrir as fronteiras quando não houvesse uma cura. Porque depois há uma transmissão, assim a gente ficava com o que tem, a Espanha ficava com o que tem, a França ficava com o que tem, tentávamos resolver as coisas. Olá, Rita Muniz. E pronto, olha que eu, por acaso, estive a pensar seriamente e acho que eles fazem mal a abrir, dizem por causa do turismo, por causa do turismo, mas depois o quanto caro isso, o que se vai ganhar no turismo desperdiça-se na saúde. Tanto que há alguns países que não aceitam os portugueses lá neles porque nós ainda temos uma grande quantidade de infectados por dia e já aumentou outra vez. Olá, Lourdes Tavares. Ela está ali embaixo na coisa, eu está ali à frente. Elas vêm sempre guardar-me. Elas sabem que não podem fazer tontarias como costumavam fazer. Pronto, já os escutei. Mas está na bancarrota antes ainda de ver a pandemia. O problema era esse. Estava quase na bancarrota mesmo. Na bancarrota não havia dinheiro para mais nada. Se tudo corresse bem, conseguia-se governar. Agora, como correu mal, não se consegue governar assim muito bem, não. A Grécia não aceita Portugal, vejam. E é a Grécia. E não aceita Portugal por alguma razão. E nós vamos aceitá-los a eles todos. Vai ser engraçado. Mas eu acho que havia de ter, as pessoas é que haviam de ter responsabilidade, elas próprias. Com elas próprias é que deviam ter responsabilidade. E cada pessoa que está em cada país devia ter responsabilidade de não sair daquele país. Nem aqueles que são mais ricos, porque eles também não estão imunes. E é assim, se algum deles se lembra de começar a propagar
Se algum deles vem e começa a propagar, nós não temos condições, estou farto de dizer que nós não temos condições para lidar com estas coisas e temos que admitir que não temos. Então mais vale prevenir do que remediar. Não é depois de casa roubada que vamos pôr trancas à porta. E às vezes a política faz isso mesmo. Depois de casa roubada, põem trancas à porta. Olha, já roubaram, agora não vale a pena. Boa noite, Celestina. Sim, para ir trabalhar, sim, mas agora para coisa. Para passear, não. Para passear, não. E aqui o João Gabriel diz uma coisa: o nosso país há muito tempo deixou de produzir e de ser autossustentável e consumimos, somos sempre dependentes dos outros. A Europa há alguns anos começou a não aceitar, porque pôs medidas nas maçãs, nas batatas, nas peras, em tudo isso, e as pessoas começaram a desperdiçar porque não estava de acordo, a sardinha não estava de acordo e as coisas não estavam de acordo com a União Europeia. E hoje tudo isso faz falta. Por isso é que nós, às vezes, quando as coisas são discutidas, devemos se pôr, porque se tivéssemos posto, muitas das árvores foram cortadas, vinhas cortadas, oliveiras cortadas, agricultura cortada, a vinha foi muito cortada. Portanto, houve da parte da União Europeia para que depois nós pudéssemos só depender deles, porque a Alemanha e a França sempre teve a ideia de despejar os seus produtos cá. E se quer queiramos, quer não, agora faz muita diferença, porque nós vamos ter todos começar a cultivar, quem tiver um terrenozinho vai ter que começar a cultivar as coisas se não quisermos passar fome. E então, é verdade que às vezes as pessoas podiam ter mais atenção, mas as pessoas não têm. Bem, ainda há pessoas que têm um bocadinho de terreno. Olha, eu tenho um jardim, tiro lá as árvores todas, bem lá umas alfaces. Boa noite, Marta Lisboa, olá. Não se esqueçam de partilhar o direto, está bem? Podem começar a partilhar a partir de agora, porque agora temos estado assim numa mais íntima. Que é para depois partilhem uns com os outros e chamem lá os que faltam para nós nos compenetrarmos perfeitamente e para fazermos alguma coisa de jeito. Bem, eu estou farto de vos dizer que a história nos ensina muitas coisas. Nós devemos olhar para o passado como uma história que passou e para não voltarmos a repetir. O problema foi esse, Carla Ferreira. Desde sempre houve muitos subsídios para não se produzir e houve muitos subsídios para enriquecer as pessoas e nem puseram. O resultado dos subsídios foi as pessoas ganhavam um certo dinheiro e nem davam sequer aquilo que deveriam dar, que era a formação. E isso foi muito mal. Houve muita gente que enriqueceu nessa altura. Nessa altura houve muita gente que enriqueceu à custa desses subsídios. É verdade também que nos laticínios também acontecem essas coisas. É sempre a mesma coisa. Bem, mas nós também vamos ao mercado se lá tiver alguma coisa em português, porque é mais caro que compramos o estrangeiro. E acho que nós devíamos começar a consumir mais daquilo que Portugal possa produzir e de incentivar a produção em Portugal, porque senão não vamos longe. Muitos de nós não vamos longe, não. Já não vamos longe também porque somos velhos, não é? Mas a gente temos que preocupar com os mais novos. Temos que se preocupar. Sim, na agricultura, na convivência, no trabalho, as pessoas terem mais senso, mais sensibilidade, usarem mais valores morais e positivos e não as coisas negativas, haver uma mudança interior de cada um de nós é importante, o ter-se conhecimento das coisas. Eu estava-vos a dizer que quando foi a guerra, por acaso houve uma coisa interessante hoje que aconteceu. Uma pessoa vai ocupar não é interessante, ela faz o que quer, mas alguém ainda se usa muita cunha.
E o mal deste país foi-se usar a cunha. Mas hoje ainda se usa muito a cunha. Isso é mau. Não se escolhe as pessoas pelas suas competências, mas pelos seus padrinhos ou pela cunha. Ainda bem que eu não tenho nenhum padrinho a não ser o Gandhi e a não ser a Madre Teresa de Calcutá, a minha madrinha, e eu não posso ir discutir com eles, claro. Não posso dizer para eles porem uma cunha por mim. Então gostavas de ter Olha a Verinha Santos, você é velho. Não. Todos envelhecemos desde que nascemos, vocês às vezes é que se esquecem. A partir que uma criança nasce, começa o seu crescimento, mas também começa o seu envelhecimento. A partir do nascimento, nós começamos todos a envelhecer. Então a Ana Carvalho gostava de ter uma quintazinha, um cantinho, para pôr as hortas dela, está bem. No fundo todos gostavam, acho eu, não? Para pormos as hortas uns dos outros. Eu estava-vos a dizer... Não é a regredir, é como não fizemos um progresso equilibrado, nós não estamos a regredir. Temos é que começar a renovar, e às vezes renovar é começar do princípio, mas não é regredir, porque nós já temos o conhecimento para não regredirmos, e ninguém regride, as pessoas estagnam, as pessoas na vida estagnam. E muitas pessoas viveram estagnadas durante muito tempo, agora têm que tornar-se ativas e agora muitas vezes temos que começar novamente as coisas de novo com outra visão, porque já temos mais conhecimento, então utilizamos outra visão para recomeçarmos de novo. Claro. Aí a Ana Paula Caixa já tem 60 anos. Então está velhota. Velha, pronto. Não velhota, coitadinha. Sim, também é verdade que o crescimento moral é que não existiu. Já tens uma quintinha que agora até tens um porquinho. Sim, senhor. Não te esqueças de mim. Vá lá umas covitas, umas cenouras, umas coisas qualquer. É bom. Boa noite, Rosário. Eu estava a dizer... Boa noite, Sérgio. Eu estava a dizer que muita gente, quando houve a guerra... pronto, ainda bem que não te esqueces. Já posso cantar com alguma frutinha, alguma coisinha. Para mim, ainda bem. Quando houve a Segunda Grande Guerra Mundial, muita gente se esqueceu, por exemplo... muita gente se esqueceu que não morreram só aquelas pessoas na guerra. Nós tivemos muitos acontecimentos durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Tivemos os acontecimentos, nós temos vindo a ter acontecimentos e a história nos mostra, por exemplo, quando passamos da parte dos reis e dos imperadores para, por exemplo, a Rússia. A Rússia passou na Grande Guerra, na Segunda Grande Guerra, havia o stalinismo. O stalinismo matava muitas pessoas, e as pessoas não falam nisso. Por exemplo, na China eram mortas muitas pessoas. A América matou muitas pessoas no Japão com a bomba atómica e essas pessoas não foram tratadas humanamente. Depois, mesmo, quase que serviram-se dessa experiência para que as pessoas perceberem qual eram as dimensões e as consequências da bomba atómica, em vez de tratarem as pessoas convenientemente e com decência e com humanidade, não. Serviam-se delas como experiência, mediam-lhe os sinais, as coisas, tomavam nota da maneira como ficavam, mas não lhe dava. Portanto, no Japão morreu muita gente e ficou muita gente deficiente e com dificuldades motoras, assim. Na China morreu muita gente também, e as pessoas às vezes não contam com essas pessoas que morreram,
por causa dos sistemas políticos. Muitas vezes na China foi por causa dos sistemas políticos, na mesma altura que havia a Segunda Grande Guerra Mundial. No Japão também foi um pouco por causa dos sistemas políticos, do sistema, lá foi o imperador salvo pelos americanos por uma questão, pronto, de cultura, porque até queriam julgar o imperador. Lá foi o imperador salvo, mas os japoneses que sofreram as consequências do ataque das duas bombas atómicas foram tratados muito mal, foram tratados quase desumanamente. Os chineses, mesmo as crianças, também foram tratados desumanamente, enquanto se estava a dar a guerra na Europa, portanto a guerra mundial estava em ação, mas havia muitos países que não faziam parte desta guerra, não era? Era mais a guerra na Europa e depois a América meteu-se. A América também tinha conflitos muito grandes com o Japão com a América, e então as pessoas começaram a dizer: olá Mónica, boa noite. Começaram, não é, a fazer, pronto. Antigamente, naquele tempo, havia aquelas bombas atómicas. Hoje há bombas nucleares, portanto atómicas, mas muito mais perfeitas e que dá mesmo para dizimar. Quando antigamente havia, nesse tempo da Guerra Mundial, haviam duas ou três. Acontece que hoje os países que têm essas bombas dá perfeitamente para mandar as bombas e destruir a humanidade toda, e as pessoas não têm essa consciência. Ora, o dinheiro que foi necessário para desenvolver essa tecnologia, esse dinheiro, se fosse aplicado, por exemplo, na cura, numa forma de cura do câncer, por exemplo, se a investigação para o câncer fosse realmente, se as pessoas se preocupassem com o dinheiro que foi para essas armas, para essas coisas, para o espaço, para quererem ir não sei aonde, porque eu ainda não percebi onde é que eles querem ir. Eu não sou muito crente que o homem tenha ido à Lua, porque se o homem tenha ido à Lua já morava na Lua, passado estes anos todos, portanto não acredito muito que o homem fosse à Lua. Mas ninguém foi, portanto só foram aquelas pessoas daquele tempo, portanto. Agora que mandam coisas para analisar, isso é diferente, mas o homem em si só acho que nunca foi à Lua. É a minha convicção que ele nunca foi à Lua. Um abraço, Alfredo Brito. Portanto, o que acontece é o seguinte, é que esse dinheiro gasto em armamento e armas nucleares e tudo, se fosse gasto na educação, na saúde, na pesquisa, na investigação da saúde, nós não tínhamos tantos problemas de saúde. Gasto, por exemplo, na investigação ou na criação de uma alimentação mais adequada, sem ser o fast food. Lá é essa coisa que vocês sabem. Eu tenho a certeza que o mundo era um bocadinho melhor do que é hoje. Portanto, as pessoas deveriam ter aprendido alguma coisa com a Segunda Grande Guerra Mundial, mas as pessoas não aprenderam muito, e a grande questão está aí. O que me assusta mais e me preocupa mais é, passados 70 anos da Segunda Grande Guerra Mundial, em que houve tanto sofrimento e em que houve tanto sofrimento e em que, de alguma forma, houve tanta mortandade, não só diretamente que a guerra, mas por causa dos sistemas políticos vigentes durante a guerra nos outros países, mataram muita gente. Houve muita gente que foi morta, muita gente sofreu um sofrimento horroroso em países que não... Até países que eram bons e se transformaram em maus países por causa dos seus ditadores. E houve muitas mortes, as pessoas morreram muito. Nem aí a fé, a esperança, a caridade das pessoas as salvou desses horrores. E eu, ontem, por acaso, pus-me a pensar... hoje já pus-me a pensar e disse assim, mas como é que esta gente não queria ter algo assim? Sabemos que o homem, por natureza, é mau. Não tem aquele intuito de fazer crescer a sociedade. Existem homens e mulheres que se dedicam a isso, mas são muito poucos. Muito poucos, considerando que muitos outros é o seu próprio egoísmo.
à sua própria forma de riqueza. Parece eles que vão levar o dinheiro dentro do caixão. Isso faz-me lembrar que quando um ator, quando um cantor morreu e ele ia num caixão todo feito em ouro. Todo feito em ouro, que até demorou tempos a resolver o problema por causa das heranças que ele cá deixou. Não era um cantor muito conhecido para nós, mas era conhecido para os americanos e ganhava muito dinheiro. Então, o caixão todo em ouro, pronto. Um caixão em ouro é uma fortuna grande, enorme, não é? Então, as pessoas não têm a forma de ver que o que podem levar é tudo de bom que elas tiverem, é tudo de bom que elas possam fazer, é um legado que elas possam deixar. Às vezes há pessoas que querem deixar um legado individual, mas o verdadeiro legado é quando ele é coletivo e quando ele é construtivo, positivo e quando gerações vindouras vêm e agarram naquele legado e acrescentam mais àquele legado. E isso é que é importante. Muitas vezes não é importante deixarmos um legado, só um legado, porque nós já deixamos um legado quando somos pais, mães, e deixamos um legado quando somos tios, portanto, da parte da família, às vezes quando escrevemos um livro, deixamos também um legado. Às vezes uma grande terra que tivemos, que cultivámos, que produziu e que deu para matar a fome a muita gente, mesmo as pessoas pagando, já é um bom legado. Agora, nós precisamos de legados fortes, legados consistentes, de modo a que nós possamos ir buscar coragem e força a essas memórias dessas pessoas que já foram embora, mas deixaram as suas memórias, a essas memórias para podermos fazer alguma coisa. E isso é que era importante. Mas muitas vezes não percebe mesmo isso. E, então, evidentemente, que as pessoas ao não se preocuparem, as pessoas ao não trabalharem para o bem comum e a só trabalharem para si próprios, evidentemente que o legado delas não é é um legado bonito, é um legado aceitável, é uma missão muito bonita, mas elas poderiam fazer um pouco mais. E quando é que nós podemos fazer um pouco mais? É quando realmente acontece isto no mundo, não é? Porque o que me preocupa mais neste momento, o que me preocupa mais neste momento é ver a comunidade médica e científica ainda não muito esclarecida e não na forma, embora haja uma vacina, embora haja alguns medicamentos que estão a ser testados, mas ainda não há aquela forma, eles não chegaram todos a um entendimento, ou porque não querem, ou porque não é conveniente, ou porque ainda não têm a real noção da gravidade que é este vírus que foi implantado pelo próprio homem. Porque eu não acredito que um homem que cria um vírus, é uma arma biológica, vamos lá, cria um vírus, o vírus solta-se, podia não ter sido solto propositadamente, eu não acredito que não haja um antídoto. Eu não acredito que não haja uma vacina já feita. Porque o que aconteceu com outros vírus, que nós apareceram as vacinas para esses vírus e que também eram assim, mortais, rapidamente, todos os anos eles têm que mudar o vírus da influência porque ele sofre as suas mutações. Ora, Deus nos livre a nós que, que houvesse aqui mutações neste vírus, não é bem mutações, mas em parte é as mutações. Porque se ele se mantiver sempre assim, sabemos o que temos que fazer. Se ele se altera, é que já passa a ser mais difícil. Mas realmente é preocupante em Portugal neste momento, porque todos os dias crescem números, há desculpas farrapadas e só falta o número de mortes começar a ir ao número, o número de mortes ir atingir um número que atingiu quando estávamos em confinamento. Na verdade, nós não estamos em confinamento, na verdade, as pessoas pensam que está tudo bem e a maior parte das pessoas não tem o cuidado de fazer o distanciamento social, nem de se consciencializar que tem a retomar a sua vida, mas de uma forma diferente e tem de se adaptar às novas realidades. E, portanto, se tem de adaptar às novas realidades, tem de fazer as coisas mais coerentes, mais corretas. Uh, uh,
Então, o que nós temos que estar atentos, e é por isso que eu digo, nós somos os polícias de nós próprios, nós temos que estar atentos. E quando começarmos a ver que as coisas estão mal, também não custa nada dar a sua opinião e dizer. Nós muitas vezes vemos as pessoas usarem a máscara, por acaso eu tinha hoje aqui uma máscara. Nós. E tenho. Espera aí. Espera aí. Estão a ver? Eu também tenho uma máscara. Não pensem. Olha, nós pusemos a máscara assim. Vê o nariz assim, como eu vejo muita gente até na televisão. Não vale a pena ter máscara. A máscara tem que estar sempre assim. E só se deve mexer aqui. Mais lado nenhum. Assim. Pronto. Assim. Estão a ver? Eu quero a puxar mais, aperto-a mais aqui. Eu tenho que ter a boca completamente tapada. Pronto. E isto é difícil. Às vezes é melhor abrir aqui um bocadinho. Mas não se deve mexer mais na máscara. Deve-se mexer nestes atilhozinhos. Assim. E quando é para dobrar, porque nós já temos que atirar, é destes atilhos que fazemos. Nós nunca mais vamos mexer nesta parte da máscara. Porque ao mexermos nesta parte da máscara, podemos nos contagiar, porque isto é para nos libertar. Assim. Estão a ver? E o nariz sempre tapado, sempre tapado, sempre tapado. Não é como até no Parlamento, hoje as pessoas estavam assim, algumas pessoas, até para dar um mau exemplo, estavam assim. As pessoas vão assim para a rua. Estão a ver? A narina está de fora. Está de fora. Logo, não vale a pena ter a máscara. Isso já não nos protege. Então temos que pôr a máscara bem, corretamente. E as pessoas às vezes não têm a noção que têm que pôr a máscara bem e a máscara corretamente. E nós temos que pôr, portanto, e temos que desinfetar as mãos e temos que saber que mantermos o distanciamento 2,5 metros, pelo menos no mínimo, e assim nós até podemos, na verdade, nos proteger. Mas é verdade que o país tem que estar. É verdade o que a Fátima Marques está a dizer. O medicamento que estão a testar noutros países, esse medicamento, na Inglaterra, esse medicamento já existe e já é utilizado para outras doenças em Portugal. É assim, senhor, é verdade. E ainda há bocado um médico esteve a falar nisso e disse para as pessoas não fazerem isso por elas próprias, deixem os médicos fazer, porque ainda não está nada comprovado. Não está nada comprovado. Pois lá está. Ana Carvalho diz: o melhor que já vi foi uma senhora tirar a máscara de dentro do porta-moedas, misturada com o dinheiro, e pô-la, de certeza, não é? Isso, são estas pequenas atitudes que eu às vezes até me repito, para ver se vocês têm. É verdade. Eles disseram que isso é uma cortisona. Não é uma cortisona. Portanto, e vocês sabem que nós não podemos usar durante muito tempo a cortisona e que a cortisona tem efeitos secundários muitas vezes, pronto, muitas vezes maus. Muito maus. Eu nem quero saber. Então, o que acontece é que as pessoas estão tão aflitas que vê-se uma desorganização nas pessoas, na comunidade científica, e vê-se uma desorganização, não é? Das pessoas, de modo a que as pessoas não nos estão a dar confiança nenhuma a nós, não nos estão a pôr tranquilos, nós não estamos a ficar tranquilos. E nós não ficando tranquilos, evidentemente, o que é que podemos esperar da vida? Andamos mais acobrinhados, andamos mais tristes, andamos mais. Queremos, queremos estar. Queremos estar. Olha, queremos abandonar até
mais as pessoas e o convívio, porque nós não sabemos muito bem como conviver. Nós não sabemos conviver com uma distância mínima de 2,5 metros, que não é nada. E que se nós conversarmos nesses 2,5 metros, até conseguimos perfeitamente nos ouvir e conversar tudo. Nos ouvir e conversarmos uns com os outros em 2,5 metros. Agora, é claro, se pomos em grupos a dançar, a cantar, como aconteceu em Lagos, acho que foi em Lagos, não é? Isso nós não podemos fazer, ainda isso podemos cantar e dançar, desde que seja com o distanciamento possível, desde que seja com o distanciamento necessário, para não podermos de alguma forma contagiar ninguém e nem nós sermos contagiados pelos outros. Portanto, por isso é que eu digo, acho que cada um deve ter o seu próprio cuidado, a sua própria condição de saber aquilo que quer ou que não quer fazer. Portanto, e olhando para esses factos históricos, muitas vezes, eu então, eu e vocês também podem fazer, olhando e com os conhecimentos que eu tenho, olhando para aqueles factos históricos, há coisas que no presente nos acontecem a nós individual e a nós no coletivo que têm a sua razão de ser. E têm mesmo. Que é uma consequência de quando naquela época se vivia e se atuava daquela forma. Agora, não podemos condenar eles terem atuado daquela forma, que eles às vezes fomos nós, não nos esquecemos disso. Não podemos, porque aquilo fazia parte da cultura da época, do conhecimento da época. O enquadramento da época é diferente do enquadramento do mundo atual. Portanto, não podemos estar a desculpabilizar-nos a coisa. Temos que aprender a lição. E é não cometer atualmente os erros, nos dias de hoje, que cometemos naquelas épocas em que foi a Segunda Grande Guerra Mundial, em que foi os grandes ditadores, em que foi a falta de liberdade, em que foi em que se fez os homens escravos, uns homens fizeram os outros escravos. Não houve só escravos africanos, houve escravos brancos e bem brancos. Ainda hoje há a escravatura branca, há a escravatura da mulher, há a escravatura das crianças, há a escravatura do idoso. Ainda hoje há escravatura. Há pessoas que têm pessoas a trabalhar por elas que vêm de outros países em Portugal e que as tratam mal, tratam-te como escravos, elas vivem mal podem coisas, para realmente fazer, por isso é que quando as pessoas são apanhadas e devem sempre denunciar, têm que ir responder à justiça, porque não é justo. Em Espanha também já aconteceu isso várias vezes e que foi descoberto, e por esses países fora sempre acontece. O que é que isto nos mostra? Mostra que as pessoas, todos nós, temos um bocadinho de tão maus que somos capazes de fazer, de submeter, de explorar, de estar a manipular os direitos e os nossos próprios deveres e os direitos dos outros. E estando a manipular, estamos a desrespeitar a lei material, mas também estamos a desrespeitar a lei espiritual. Ora, a partir do momento em que nós desrespeitamos a lei espiritual, é natural que tenha que acontecer coisas na vida para que nós possamos perceber e travar a tempo o nosso desaire e começarmos a consertar a nossa vida. Mas chegarmos a esta forma que estamos nos dias de hoje, desta pandemia, que vai se tornando a cada dia, vai destruindo cada vez mais nos países, mais do que os outros, que não está controlada. Eles dizem que está controlada, mas não está controlada. Começam a surgir começam a surgir novas situações. Em novos lugares começa a aparecer aquilo que ainda não tinha aparecido. Começa a desenvolver-se. É uma série de coisas e vimos que, evidentemente, que às vezes uma vacina demora 10 anos a fazer, é verdade, e vimos que num tempo recorde quer-se fazer tudo, mas não se vê um entendimento por parte de todos, porque uns vão defender uma coisa, outros vão defender uns vão defender o dinheiro, outros vão defender a saúde das pessoas, outros vão defender o humanismo, e vai haver aqui um desentendimento por toda a parte. E é verdade que
que acaba por realmente haver um maior sofrimento, acaba por haver um maior desentendimento, acaba por nós não termos consciência do que é que devemos fazer. E daí a nossa tristeza, a nossa preocupação e o nosso desequilíbrio. E por mais que venha alguém dizer para termos calma, serenidade, tranquilidade e que está tudo bem, nós sabemos perfeitamente que não está tudo bem. E com a agravante é que nós temos que trabalhar para conseguirmos o alimento, para nos alimentarmos, para não passarmos fome. A partir daí, têm que nos ser dadas as condições. E essas condições só podem ser dadas por quem nós escolhemos. Se as pessoas que escolhemos preferem ir por outras vias, como por exemplo, neste momento, injetarem para a TAP não sei quantos milhões, para o novo banco não sei quantos milhões, tendo já nós pagado milhões e milhões para todos os bancos em Portugal, não é justo hoje, se precisarmos de uma determinada quantia, também nos cobrarem milhões. Pelo empréstimo da casa cobram-nos os milhões, é os bancos, é o Estado, sendo aquele dinheiro de um povo que trabalhou, porque se não fosse o povo a trabalhar, eles nunca tinham esse dinheiro, nem tinham a capacidade para ter um banco aberto sequer. É as pessoas que pagam tudo. E essa falta de respeito, acho que é aí que vai começar a grande renovação do mundo, é as pessoas começarem a ter mais respeito umas pelas outras e saberem que dependem umas das outras. Evidentemente que espiritualmente estas coisas têm consequências muito desagradáveis, quer para mim, quer para vocês, quer para toda a gente, têm consequências agradáveis porque nós às vezes nos calamos quando não nos devemos calar. E às vezes não somos capazes de ser sinceros e honestos para connosco próprios, nem para com os outros que nos rodeiam. E essa falta de transparência, essa falta de honestidade, essa falta de sinceridade faz com que as pessoas depois criam na sua mente, no seu mundo imaginário, um outro mundo imaginário mais perfeito que esse, e faz com que as pessoas façam o recuo nas relações interpessoais. E aí é que está o grande erro da evolução da humanidade. Então a humanidade tem que olhar mais para dentro de si, tem que saber que não existe por si só, mas que existe por um todo. E tem que começar a fazer as coisas pensando nesse todo. Pensando nesse todo, mas eu não posso dar o que não tenho. Eu só posso dar o que tenho. Então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que perceber se realmente eu tenho que perceber o que tenho para poder dar. E essa é a grande questão que muitas vezes muitas pessoas não percebem. Porque se eu tiver algo que possa dividir com os outros, não devo ter medo de dividir. Eu divido, seja o que for. Mas um sorriso não custa nada, uma palavra de conforto, um afeto, um carinho, não custa nada a ninguém. Evidentemente, estamos numa situação atípica, não é uma situação normal, nunca tivemos uma situação assim, esperamos mesmo que seja uma situação de passagem, ou então, se continuarmos assim, temos que fazer diversas adaptações, mas nós vamos viver, nós vamos conseguir ultrapassar, porque nós próprios querer, e querer é poder, e quem quer pode. Começa por um, começa por dois, começa por três, até que começa pela comunidade inteira. E também, como vos disse ontem, há pessoas que estão na Terra com a missão específica de quando há estas calamidades provocadas pelo homem, eles também são homens e mulheres, para eles poderem atuar de igual modo e para poderem abrir o caminho para que a espiritualidade possa atuar. Toda a espiritualidade, todas as energias, como a energia do amor, a energia da paz, a energia da abundância, a energia da compreensão, a energia da inteligência, porque tudo é um mundo energético. Depois de passar pelo crivo, depois de passar pelo o crivo da materialidade, nós começamos a perceber que a nossa mente não é matéria. Os nossos pensamentos não são matéria, são energéticos, são energias. E essas energias emanadas negativamente, nós sabemos que vamos ter um processo negativo. Se forem controladas e nós as emanarmos positivamente, evidentemente
que vamos ter um processo positivo. As coisas são simples, as pessoas complicam aquilo que não devem complicar. E nós não devemos complicar nada porque não temos nada para complicar. Nós temos é que fazer alguma coisa e não nos preocuparmos às vezes com determinadas coisas e não alimentarmos determinadas coisas. Isto também, desta pandemia, está também a ser alimentada pelos povos de uma forma psicológica e de uma forma emocional, que não é bom. Porque nós devemos ter a consciência que existe, a consciência de como se traspassa, uma consciência mínima, e depois começarmos a tomar as nossas medidas. Não é porque nos dizem que nós temos que tomar aquelas ou aquelas ou aquelas. Como nós vimos tanto desentendimento no mundo entre as pessoas que se dizem sábias, o melhor é cada um de nós agarrar na sua sabedoria, porque a tem, não há ninguém que não a tenha, cada um de nós agarrar na sua sabedoria e pôr em prática. Então, se eu começar a fazer as coisas de uma forma diferente, se eu me renovar, se eu me reestruturar, e o outro fizer o mesmo, e o outro fizer o mesmo, quando formos a ver, é como uma onda que se levanta e começa a percorrer todo um país, toda uma nação e todo um continente. Começa por mim, por ti e por ele. Depois vamos ao nós, vós, eles, e assim atingimos todos. É por isso que eu acho muito importante as pessoas dizerem sempre os pronomes pessoais até nas suas orações e pedem por si, eu peço por mim, peço por ti, não importa quem é o ti, e apresento o problema dele. E depois peço a eles, por exemplo, ou por eles, peço por vós e depois peço por nós. Porque o nós é o conjunto dos outros todos. Mas tem que ser todo o conjunto. O que é que dentro de nós sabemos muito bem que existe o vós e o eles. São essas lutas que nós temos que reequilibrar, essas lutas sociais que temos que reequilibrar para podermos viver melhor. Porque nós não estamos bem, mas olhamos para a vizinha Espanha, politicamente, há anos que não está bem, nem vai estar, já querem eleições outra vez numa pandemia, imaginem só. Nós olhamos para a França, não está bem. Nós olhamos para a Inglaterra, não está bem. Os países da Europa, poucos são aqueles que estão bem. E aqueles que estavam bem também estão a ter problemas. Os países da Ásia, nós já sabíamos que a maior parte deles não estava bem. Os países da América do Sul, nós sabemos perfeitamente que também não estão bem. Agora, a América, como uma potência, também não está bem. A China, como queria ser a primeira potência, também não está bem. Não, olhamos para a Rússia e vimos que também não está bem. Então, se não está bem, é porque muitas coisas estão mal. Se muitas coisas estão mal, é preciso nós começarmos na nossa aldeia, na nossa vila e na nossa cidade a fazermos alguma coisa para, depois, nos transpormos para o nosso país. E o nosso país depois começa-se a transpor para o país vizinho. E assim sucessivamente. Porque o que tem vindo é sempre nós recebermos e nós não fazermos algo para nos libertarmos, algo para nos preservarmos, algo que seja visível, que seja real. Algo que seja um trabalho diário nosso, em que nós vamos pôr em prática uma série de coisas que nós até percebemos, que até já aprendemos alguns, que já ouvimos falar e que conseguimos chegar lá. Conseguimos ir lá. Agora, se começarmos com muitas teorias, muitas filosofias, e isto e por aquilo, e começarmos a interrogar muito, e começarmos a dizer, não, eu é que tenho razão, e do outro lado, não, sou eu, não, sou... É o tal desentendimento entre o vós e o eles. Então o nós está em desentendimento. O que se pretende é que o nós fica todo num só entendimento, embora ideias diferentes, mas objetivos iguais, que é a evolução da humanidade, é conseguirmos tirar da humanidade a fome e a violência e os desequilíbrios, repormos o equilíbrio do próprio planeta, mas repormos o equilíbrio também económico dos países, das pessoas e então começarmos a lutar nessa de uma educação e de uma cultura mais educativa e mais formada nos valores,
nos conceitos positivos, naquilo que nos pode levar a atingir um certo nível de paz e tranquilidade, onde nós poderemos repensar a nossa vida e, se for preciso, recomeçamos a nossa vida de novo, porque não precisamos de morrer e nascer para recomeçar de novo. A qualquer momento, nós podemos começar de novo. Agora, claro que isto é um processo individual e depois passa a ser um processo coletivo. E nós temos que sempre ter a noção de que não queremos ter a força e o poder para obrigar ninguém a nada, mas queremos, com a nossa forma de ser amorosa, simpática, compreensiva, também tristonha, também com algumas agruras na nossa vida e com alguns espinhos, mas essa nossa forma começar a ser mais saliente e mais visível para a comunidade que nos rodeia e para assim se dar a transformação de todos sem obrigação de ninguém. Tudo vai sempre se transformando sem a obrigação de ninguém. E isso é que é importante. E é isso que está a ser difícil de fazer neste momento no mundo e é a um consenso que deveríamos chegar a todos que nos está a ser difícil. É por isso que as jornadas de oração foram criadas, para que nós saibamos todos e para que nós possamos todos, não é, estar, pelo menos uma parte de nós, estarmos todos em consonia, em harmonia e em ligação uns com os outros para sermos uma força. Uma força para quê? Uma força energética que vai consertar todo o movimento energético e que vai fazer com que nós possamos ganhar esta guerra, esta coisa. Porque nós não era mais fácil para o homem se pudesse pegar nos canhões, até numa bomba nuclear, né, e fazer a guerra. Mas, porque o homem nunca esperou. O homem, e eu tenho a certeza que não passou pela cabeça do homem que um dia um homem ia se lembrar de coisas que já existiam na Terra e depois que ia espalhar para aí e que, portanto, o homem sempre pensou que bem, se aquele país fizer uma coisa qualquer, a gente controla desta forma. Se aquele fizer. O homem sempre pensou nisto, mas esqueceu-se da negociação, esqueceu-se do entendimento, esqueceu-se da verdade, esqueceu-se da sinceridade. Resultado, as coisas fazem da mão dos homens, as coisas fazem das mãos daqueles que dizem que estão para nos defender e, pois, toda a gente ralha para ninguém ter razão. Porque neste momento haveria muito mais segurança se os governantes de todos os países fossem honestos ao dirigir-se aos seus povos e não houvesse tanto interesse económico individual e o interesse económico fosse mais para o coletivo e fosse mais para as necessidades de manter o humanismo. A partir daí, tínhamos uma sociedade completamente equilibrada e disposta a lutar por tudo e por todos. E a partir daí, logo, outros médicos, outros sábios, se juntariam àqueles sábios e então, a partir daí, haveria realmente uma solução. Poderia nem passar por uma vacina, poderia passar por outra coisa melhor, mais útil, mais agradável. Assim não. Tem que se demorar tempo, tem que se bater com a cabeça na parede para se aprender. E é aí que eu acho que o homem deixa de ser inteligente. Quando é obrigado a passar pelas coisas para saber dar valor às coisas e não se sabe pôr no lugar dos outros antes e ver a experiência dos outros e crescer com a experiência dos outros, quando o homem não é capaz de fazer isso e precisa estar sempre a bater com a cabeça na parede para crescer, é mau. É sinal que não é um ser inteligente. E o ser humano é um ser inteligente. Vou aqui ver mais algumas coisas que vocês escreveram, que eu fui vendo. Foi por isso, porque hoje o dia é vosso. Eu tenho que ler o que vocês escrevem, tenho que ver se vocês estão a ver. Eu hoje tenho que estar a ver, porque há algumas pessoas que precisam de um auxílio. E a gente vai vendo, vai percebendo que uns familiares também precisam, vamos ver que nós também precisamos, vamos fazendo algumas coisas e ligamos a uma energia muito forte e conseguimos. Há aqui esta que precisa mesmo, e esta também, e esta também. Pronto.
Agora, eu já vi que alguns de vocês não mandaram um coraçãozinho, nem mandaram um coisa. Então, há um símbolo que acho que é coragem, ou não sei o quê. Coragem e força. Ponham todos ao pé de um junto com o coração. Podem pôr, se faz favor. Que eu vou fazer a oração, está bem? Eu queria ver se arranjava aquilo para vos roubar, mas eu não consigo. Sinceramente não consigo. É aquele que tem assim uma coisa que acho que diz coragem. Mas eu não sei qual é. Um que diz um símbolo que diz para todos temos coragem. Força, coragem. Todos precisamos. É esse que está a aparecer agora, aquele que apareceu. Ponham aí ao pé das pessoas, ao pé de algumas pessoas. Ponham, ou ponham cada um e depois eles são trocados uns para os outros. Esse que está a aparecer agora no ecrã, antes do coração. Então vocês vão pôr esse símbolo hoje para todos. A coragem, força, determinação, é o que esse símbolo significa. Pronto. Ponham ao pé os nomes. Eu não tenho esse símbolo aqui, não o consigo arranjar, porque senão eu punho. Eu não sei onde vocês foram buscar isso, mas eu não tenho aqui, ó. Porque senão eu punho. Mas eu vou escrever coragem. Esperem só um bocadinho. Olha, pensava que estava no computador, hein? Não tem resultados. Coragem. Não tem. Porque senão eu punha um assim. Não tem, não. Não tenho. Não tenho aqui o símbolo da coragem. Não tenho, mais vocês têm porque eu estou a vê-lo a passar. Hão de mandar um para mim, para eu saber. É só daqui? Só da parte em que metemos os likes quando o mensageiro estiver atualizado. Ah, tá bem, pronto. Então, eu hoje vou tirar os óculos e vou fazer a oração, tá bem? Em primeiro lugar, que todos sejam abençoados com saúde e paz, com abundância. Que todos saibam encontrar consigo próprios e que todos saibam o que querem de verdade. Não é aquilo que lhes faz mais jeito, é aquilo que querem. Sentirem na sua essência aquilo que querem. Porque temos consciência, se cada um de nós souber bem o caminho que quer percorrer e as coisas que quer fazer, nós atingimos os nossos objetivos. E nesse preceito da nossa força, da nossa persistência, da nossa coragem, nesse preceito, que todos os seres espirituais que venham do norte, do sul, do oeste e do oeste, que venham de onde vierem, que todos esses seres espirituais que têm a compaixão, que têm a caridade, que têm a essência do amor em si próprios, possam chegar a junto de cada um de nós, de todos os homens, mulheres e crianças que habitam o planeta Terra, possam chegar junto e possam, através da energia da coragem e da força, protegê-los para que não entrem numa depressão coletiva e, sobretudo, para que não entrem numa pressão também coletiva, para que possam estar com a sua própria liberdade, para que possam ter consciência daquilo que está a passar em seu redor e para que possam parar um pouco, observar e usar os conhecimentos obtidos até hoje para conseguir contornar este grande problema da humanidade, problema da individualidade e do coletivo, do país e de todos os países do continente europeu e de todos os continentes. Que, na verdade,
a alegria possa pairar nos corações para fortalecer as mentes. Que, na verdade, o amor possa ser uma constante para proteger seus corpos. Que, na verdade, a positividade pode ser a sua bandeira para se preservarem de possíveis contágios e para que não passem pelas as agruras que esses contágios podem provocar em cada um de nós. Que aqueles que podem fazer muito mais porque têm um maior conhecimento sejam chamados ao palco para representar os seus papéis, para ter voz ativa, não só voz ativa, ter ação positiva em relação aos seus companheiros da jornada terrena. Principalmente nós saibamos comunicar com a nossa própria espiritualidade, e cada um tem a sua, das diferentes formas, mas que saibamos estar ligados a essa espiritualidade que faz parte integrante de todos nós, e que essa espiritualidade, ao emanar para nós as suas energias, a sua própria energia de essência, desperte o melhor que há em nós e que se acalme o pior que há em nós. Que saibamos fazer a distinção e, sobretudo, que saibamos sentir-nos acompanhados, que saibamos sentir a suavidade da brisa, o saciamento da água, que saibamos sentir a própria terra, que saibamos sentir o calor que sai do interior do nosso corpo e que saibamos, por fim, nos dirigir à grande força e à grande essência do amor. Eu invoco a essência do amor para que deixe sobre todos nós, para que deixe sobre esta humanidade que está em sofrimento e que está um pouco perdida e desencontrada, tendo mesmo consciência que esta guerra grande e pequena ao mesmo tempo poderá fazer uma diferença no próprio planeta e na própria individualidade e coletividade. Mesmo assim, eu dirijo a minha prece ao mais alto para que haja uma suavidade na dor e no sofrimento, e para que haja um esclarecimento rápido, e para que haja uma aprendizagem rápida em cada homem, cada mulher e cada criança que habita este planeta Terra, para todos começarem a colaborar e a contribuir para o desenvolvimento da solução que é necessária neste momento para não haver o caos. Sabemos que temos a um passo de até nos faltar o que é essencial à própria vida humana. Sabemos que há muitos homens e mulheres e crianças que estão a passar por essa situação. Temos consciência. Então, nos seja indicado o que temos que fazer além da oração e além da mudança das nossas atitudes, aquilo que tiver ao nosso alcance de fazermos em prol de toda a comunidade, porque se todos fizermos isso, logo o global, o planeta, fica salvaguardado através de todos os que habitam o planeta Terra. E que estes todos sejam sempre tocados pelo amor, pela tranquilidade, naqueles momentos mais desequilibrados, que chega a brisa do amor e os toque, para que tenham mais calma, mais serenidade e para que sintam uma maior paz, para, na verdade, cada um de nós não fazer tantas asneiras, não provocar tantos desequilíbrios, mas cada um de nós irmos em frente e chegarmos lá. Se for possível lidar-se com esse vírus, como tantos outros que existem na própria natureza e que não fazem mal à humanidade, se for possível chegar-se a ele para que
ele tenha um comportamento diferente, um comportamento que não nos possa atingir ou que não nos possa fazer mal, que possa ficar numa situação de, como no reino animal, mas sem provocar o próprio homem. Sabemos que depois desta pandemia outras poderão vir, umas naturais, provocadas pela própria natureza, como o grito de Ipiranga, outros provocadas pelo próprio homem. Mas sabemos que se fizermos uma mudança em nós próprios, lentamente, mas segura, que nós estaremos sempre preparados para o pior e conseguimos sempre resolver o pior para o melhor. Sabemos também que nós temos que dar os primeiros passos, mas temos consciência que, se nos ligarmos a vós e vós a nós conseguimos ser mais fortes, conseguimos ser mais determinados, a nossa mente se iluminará mais, nós utilizamos mais a nossa inteligência e a nossa capacidade e nós conseguimos sempre vencer todos os obstáculos, todas as barreiras e atingirmos a nossa própria evolução material e a nossa própria evolução espiritual. Nós vos agradecemos, queridos amigos espirituais. Agradecemos às energias, agradecemos ao movimento da própria Terra e do próprio tempo, agradecemos aos 4 elementos e agradecemos ao elemento principal, que é a essência do amor, o facto de nós irmos conseguindo ultrapassar barreira por barreira no nosso dia a dia. Não podemos esquecer de forma alguma daqueles que estão mais doentes, precisando de mais cuidados, que as pessoas que os podem tratar possam ser despertadas e possa ser posto nelas, no seu coração e na sua mente, a força do amor para que elas possam ter a motivação e possam retirar de si o medo para tratar aqueles que estão mais doentes e que sofrem de outras doenças e que precisam de assistência moral e espiritual e que precisam de assistência material. Vos agradeço a vós, que sois o tudo, e vos agradeço a vós, que sois todos. A minha maior gratidão para convosco. E pronto, então a gente estava como? Estava na 80ª, não é? É a 80, 80ª. É a 80ª, não é? Estávamos na 80ª, pois era estes símbolos que eu disse para vocês porem todos um ao lado dos outros. Olha, aqui a Ana Cristina Oliveira pôs, e aqui a Luísa Oliveira também pôs. Nela era este símbolo que eu estava a dizer para vocês porem todos, depois eles são trocados, para vocês porem em vocês próprios, porque eles depois são trocados por todos aqueles que estiveram connosco e também são trocados por aqueles que não estiveram connosco, porque não puderam, mas vão mais tarde ver o nosso direto. Pronto. Hoje eu quis que fosse uma coisinha simples, como se estivesse na vosso sofá, em vossa casa, e como se eu me estivesse a ouvir em mim próprio. Quis que fosse assim porquê? Porque há coisas muito importantes que se têm que fazer. E às vezes estar a dizer, vez fazer, não é bom. Às vezes é preciso fazer. E agora começamos num período que temos que fazer mesmo essas coisas. Eu e vocês e o mundo inteiro. Então vamos se unir todos. Como temos feito há 80 dias, não foram seguidos, mas foram 80 dias. Como temos feito há 80 dias, vamos fazer diariamente a oração. Nós ainda vamos continuar com as jornadas da oração, mas é verdade que um dia destes vamos ter que parar, porque eu já vos disse a vocês que eu quero fazer uma novena com alguns de vocês. Os outros podem também, mas alguns de vocês. E alguns de vocês vão ter que ter a coragem de falarmos, então, porque depois essa novena vai ser distribuída. O vídeo depois, quando estiver gravado, ou o direto, quando estiver disponível, vai ser distribuído vai ser promovido
por diversas pessoas e vai ser distribuído, e isso vai ser um elo de ligação para a evolução. Essa pequena novena. Por enquanto, amanhã, à mesma hora, mais 10 minutos, menos 10 minutos, estaremos cá. Hoje foi a 80ª, não é? Jornada de oração. E amanhã será a 81ª. Já vos estou a dizer que é para vocês escreverem logo mal que dizem olá. Pronto. Comportem-se. Durmam bem, porque muitos de vocês não andam a dormir nada de bem, eu sei. Durmam bem. Tranquilizem-se. Lembrem-se que vocês são de origem espiritual, não é de origem material. Estejam bem no campo material. Estejam bem com vocês próprios, durmam bem, peçam ao vosso amigo imaginário que vos visite e vos leve aos campos paralelos que existem, aos campos espirituais, de modo a que vocês possam usufruir muito, mas muito das coisas. Umas santas e boas noites para todos. Vos amo com todo o meu coração. O meu coração é o vosso coração é o meu coração. É assim que eu digo ao Pai Universal, ao meu pai e à minha mãe. Portanto, até amanhã, à mesma hora, mais 10, menos 10 minutos. E vocês não me dizem nada, hein? Engraçado, eu pensava que iam dizer. Não disse, estava à espera que é para depois fazer aqui no concluir. Então, eu vou repetir outra vez. Já está aqui. Até amanhã, à mesma hora, mais 10, menos 10 minutos. E obrigado a todos por estarem comigo nestas jornadas de oração. Muito, muito grato eu fico.